dia. Tudo bem com vocês? Muito bem. Que bom ver vocês. Eu estou animado. Aí alguém pode pensar assim, como sempre você está animado? Não. Mas tem momentos que a gente precisa ficar animado, porque a presença de Cristo nos motiva. O encontro, a adoração, a presença do Espírito Santo é uma realidade nesse momento. Queria convidar você a ter um tempo aí com o Senhor, por favor. Antes de nós conversarmos, abrirmos a palavra e ouvir aquilo que Deus tem para nós. Jesus, esse tempo é muito precioso. A gente passa a semana no trabalho com os desafios, preocupações, enfrentamos adversidades e a nossa fé muitas vezes ela é abalada, a nossa esperança é fragmentada e nós queremos nesse momento adorar o Teu nome pela Tua presença, não somente aqui, mas ao longo de todo o tempo em nossa vida, em toda a nossa história, nos conduzindo. E hoje, mais uma vez, vamos abrir a Tua palavra. Eu quero pedir que, de fato, em nós, o Senhor seja a realidade do centro do nosso ser, para que a aplicabilidade do Teu Espírito a nos convencer dos nossos pecados, a nos convencer, Deus, dos nossos caminhos maus, seja uma realidade transformadora, consoladora, encorajadora, para a glória e honra do Teu nome. No nome de Jesus, amém. De Mala e Cuia, Fé e Obras, uma série que tem chamado bastante a nossa atenção, porque são duas realidades que não podem existir de forma oposta. Elas precisam andar juntas, né? Então, aquilo que cremos deve fazer uma realidade de conexão com o conhecimento do Evangelho, da Palavra, e produzir obras. Fé e obras, indispensável. E a gente aprendeu alguns pontos, assim, importantíssimos para a nossa jornada de fé. O primeiro sermão, nós aprendemos sobre a necessidade de, em meio às provações, persistirmos, perseverarmos, porque já valeu a pena. Quando digo já valeu a pena, porque Cristo passou por tudo, foi tentado em todas as coisas, portanto, quando olhamos para Cristo, podemos dizer, já valeu a pena. Então, perseverar faz parte do caminho. Uma segunda coisa que nós aprendemos foi a necessidade de, na jornada, na viagem, na nossa fé, da história que Jesus está escrevendo, redimindo todas as coisas, Deus precisa ser o condutor da nossa vida, e não o nosso eu. E aí, um terceiro momento, nós aprendemos e fomos socorridos, né, pela pregação da palavra, na questão do ouvir. Ouvir e viver. Ouvir de verdade e praticar. Ouvir para valer, respeitar as Escrituras, ter um temor de exame, devocional, o que a gente ouve no domingo, considerar aquilo que está sendo falado, para que de fato o Espírito Santo aplique em nós. Ouvir, uma das coisas mais desafiadoras para nós. Falamos muito, mas ouvimos muito pouco de verdade. E hoje nós vamos tratar esse último tema, fechando a nossa série. Você crê que Deus tem algo para você nesta manhã? Eu creio. Eu queria que você embarcasse nessa jornada em relação a tudo que você ouviu e hoje fecharmos, prestando atenção naquilo que Deus já preparou você durante a semana para estar aqui e ouvir o que Ele tem, saindo do papel e embarcando na jornada. Então, eu quero ouvir você falar essa temática e aí eu vou medir se você de fato está animado. 1, 2, 3. Saindo do papel e embarcando na jornada. Vamos de novo? 1,
2, 3. Isso! A gente precisa sair do papel. Essa é a ideia central da nossa conversa. Isso me chama muita atenção porque traz em minha memória uma série de aprendizados na minha vida. Algumas pessoas estão aqui, participaram de algumas loucuras, de escaladas e de aventuras, que nós saímos no tiro. Vamos escalar, vamos subir. E aí levava a galera toda empolgada. Aí o pastor, né, vamos lá. Iam. E nós fazíamos um planejamento bem básico. Logicamente, não saímos sem uma estruturação. Mas ainda aquela estruturação não era ideal. E com o tempo eu fui aprendendo a elaborar projetos com pessoas mais experientes de fazer expedição, viagem, aventuras, escaladas. E foi muito interessante porque eu comecei a perceber que quando a gente passa a conhecer e a desenvolver melhor o projeto, fazer um plano de qualidade na vida, tem a qualidade nas nossas experiências em relação ao que está. Mas quando não há planejamento, não há conhecimento, a gente não aceita. Tanto ou como muitas experiências que deveriam ser extraordinárias e acabam sendo comuns. E o planejamento, o conhecimento, ele pelo menos atinge 3 aspectos, porque na verdade desenvolver um roteiro de viagem ou de jornada não é simplesmente você desenvolver e escrever um roteiro, é tomar conhecimento da direção que você vai. É tomar conhecimento dos caminhos que você vai percorrer. Você prevê os imprevistos que acontecerão, percebam? É também você construir uma consciência emocional, envolver com o coração, em relação ao propósito estabelecido numa jornada, qualquer jornada que você fizer, qualquer viagem que você fizer, qualquer proposta ou missão que você participe, há uma necessidade de você colocar o coração e emocionalmente se envolver. Mas não só emocionalmente, você precisa ter fé e esperança para que a coisa se torne realidade. E aí o mapa é uma coisa muito interessante, esse é um dos mapas que nós fizemos. Então, ele mostra alguns pontos importantes, onde a gente marca ali os caminhos melhores para a gente cumprir, né, a expedição ou a viagem. Pontos importantes que te dão uma previsão geral e te dá precisão, não 100%. Aí você pode falar assim, não, mas eu já fiz planejamento, a gente nunca atingiu 100%, mas não é para você atingir 100%, é para você ter um norte. Você precisa ter um norte, precisa ter conhecimento, mesmo que você tome alguns caminhos diferentes por causa dos imprevistos. Mas você tem um norte para retomar o caminho. Certo? E aí não basta a gente ter somente um mapa e os pontos marcados, é necessário desenvolver uma planilha, bem simples. Essa é a planilha MOR. É a planilha que me ensinou bastante. Ensinou a Cimei também, e a gente tem aprendido bastante. Esse era o planejamento. Ai, dá até canseira, né? Mas, enfim, essa é a primeira parte, onde marca o dia de saída, né? Marca para onde a gente está indo ao longo do dia, os dias, a quilometragem que nós íamos percorrer durante o dia, às vezes 500, 600, às vezes 1.000 quilômetros durante o dia, né? O KM ali, e depois as paradas, descanso, posto, hotéis e outras questões que fazem parte dessa planilha. A segunda parte aí, a terceira parte aí a quarta parte, e vai até 20 páginas. Brincadeira, 4 páginas. Quando nós olhamos para isso, estudamos 1 ano. E aí, adquirimos conhecimento, mas isso precisava se tornar realidade.
26 dias de viagem, 14 mil quilômetros rodados. E isso se tornou realidade saindo do papel, com essa combosa. Conseguimos sair do papel com uma Kombi 73. Muitos de vocês já sabem disso, mas quero trazer uma outra perspectiva para vocês dessa expedição, porque são inúmeros. Eu já falei para vocês que de vez em quando vou trazer mesmo. Porque vivi isso. 73, motor box, 52 cavalos. Uau! 90 quilômetros no máximo. Porque as caminhonetes populares hoje vão de 100 cavalos, uma média, até 400 cavalos. Mas com uma Kombi 73, Kombi a ar, sem um radiador, né, a água, potência, 52 cavalos e uma paciência muito grande para você dirigir com aquela folga toda que a Kombi 7374 tem. Mas isso se tornou tão realidade, o conhecimento, o planejamento, as ideias se concretizaram de uma forma tão espetacular que até mente as nossas testemunhas. 2 cachorros que foram com a gente, contemplaram tudo. Só não pode falar porque são animais. Por isso trouxe a foto deles. Quando esse cara que está na Kombi aí, que preparou uma Kombi Home para a gente ir, ele me chamou para conhecer algo. Por favor, Moacir, você traz para mim. Me chamou para conhecer uma caixa de ferramenta da Kombi. E aí, antes dele abrir, falou, cara, tem tudo aqui para a nossa viagem de 14 mil quilômetros numa Kombi 73. Falei, uau! As ferramentas devem ser extraordinárias. E aí ele foi me mostrando. Vou abrir. Um alicate. Um canivete portátil com colher e garfo juntos. Um rolete aqui de nylon. Eu pensei, vai pescar? Fita adesiva. Uma lanterna. Uma chave de fenda. Uma marreta. Se der errado, o cara quebra tudo. E o que mais me chamou a atenção, o arame. E ele falou assim, cara, de acordo com as minhas experiências, nós estamos a salvo, vamos sobreviver. Precisamos sair do mapa. Eu e você. Temos as ferramentas. No caminho com Cristo, o chamado é planejarmos, conhecermos as Escrituras, absorver o máximo possível, encharcarmos da vontade de Deus e de todas as ferramentas e ferramentas essenciais que são dadas a nós para uma jornada de fé, de testemunho, de missão. E a carta de Tiago é o texto que nós temos usado ao longo dessa série, capítulo 1. Quantas instruções, quantas coisas preciosas para a nossa alma, quanta ferramenta, quantas exortações. E a carta de Tiago, a gente fazendo assim agora, vocês me dão licença de fazer um panorama rápido e relembrando o conteúdo para nós entrarmos em algumas aplicações, ela é extraordinária porque a carta de Tiago é escrita por uma galera, povo judeu, judeus que, na verdade, dentro do contexto de Israel, se converteram e com a perseguição eles foram dispersos. Por isso, a carta de Tiago começa no capítulo 1 falando acerca dessa dispersão.
E a carta chega para essas pessoas que entregaram os seus corações a Cristo e estavam vivendo a fé de verdade. E uma das provas disso que eles estavam vivendo essa fé de verdade, esse conhecimento dessa jornada, foi as provações e tentações. Também as aflições e sofrimentos que eles estavam passando. Olha, quando a gente fala em sofrimento nessa época, a gente tem uma ideia muito vaga, não é verdade? Mas eles tinham pelo menos duas frentes de perseguições que não largavam o pé deles. Eles tinham deixado Jerusalém. Atos capítulo 8, versos 1 a 4, você vai perceber ali essa pressão toda que eles sofreram em Jerusalém para saírem dali. E a partir do momento que eles foram nesse processo de dispersão, os judeus, ou os líderes judaicos, não largavam do pé deles, hostilizando eles, fazendo pressão. Porque, na verdade, o cristianismo era considerado para os judeus uma seita. E eles precisavam voltar. E as pressões eram diversas, humilhações e assim por diante. Uma outra frente de perseguição eram os gentios. Todo aquele que não era judeu tinha um preconceito com os cristãos. Sofriam perseguição com aqueles que não eram judeus. E aí, para piorar a situação, uma perseguição vinda do Império Romano. Por quê? Corações convertidos abandonam seus ídolos. E um dos ídolos, o principal, era o imperador romano. Toda essa adversidade, todas essas pressões levam, então, Tiago a escrever para essas pessoas, porque eles necessitavam colocar em prática todo o conhecimento, precisavam sair do papel dentro de um contexto dificílimo. E aí uma série de orientações no capítulo que nós começamos aqui, 1. E hoje nós vamos ver mais alguns ensinamentos sobre esse contexto de provações, perseguições e sofrimentos e uma aplicabilidade sobre a necessidade de sairmos do papel e vivermos a fé em Jesus, fé e obras. Versos 26 e 27. Queria que você lesse comigo. Tiago 1, 26 e 27. Se alguém engana a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. 2 versos fechando a nossa série e o capítulo 1. E eu fiquei me perguntando, 2 aspectos ou 3 inseridos aí, que na verdade são confrontadores e perturbadores. Por quê? A primeira instrução, dentro de um contexto de aflição, perseguição, desses cristãos que se converteram, é ser e viver controlando a língua. Nossa, que silêncio absoluto. Eu sei, eu estou olhando para vocês assim, com o rostinho, eu sei que vocês controlam a língua. É muito fácil, não é? Mas é interessante essa pastoral dentro de um contexto muito improvável. Como controlar a língua, como controlar a raiva, a ira, e não explodir, querido, diante de sofrimentos complexos. É muito fácil quando você está sofrendo, sendo pressionado, e de repente você explode, você fala coisas que não deve, você fere o outro, fere a si mesmo. É muito fácil chegar perto de você e falar assim, cara, seja mais manso, você é cristão.
E a pastoral de Tiago, ela é extraordinária, porque ela toca num ponto muito mais profundo do que simplesmente ele mandar com autoridade pessoal para as pessoas se controlarem. Essa questão do domínio, e na pastoral de Tiago para esses cristãos, vivendo o que eles estavam vivendo, era algo espiritual. Era um princípio que deveria ser aplicado de forma espiritual. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, Tiago então vai fazendo um paralelo, coloca uma condicional. Aí que entra o peso dessa orientação, porque a condicional é o seguinte: se você não refreia, você está enganando a si mesmo. Ele está colocando assim: se você não tem domínio das suas falas, tem alguma coisa errada. Pode ser que você não seja convertido, pode ser que você não nasceu de novo. A religião que você professa, tudo que você faz, as coisas boas, pode ser um grande engano na sua vida. É isso que Tiago está falando diretamente, confrontando e deixando eu e você desconfortável nesse momento, assim como os cristãos, principalmente eles, na situação que eles estavam vivendo. Eles poderiam dar inúmeras justificativas. Peraí, Tiago, como nós vamos ter controle da nossa boca, da nossa língua, da nossa fala, diante de tudo que nós estamos sofrendo na pele? Nós somos humanos, não é verdade? Nós somos humanos. Mas ele traça um paralelo, um diagnóstico que eu e você e todo cristão pode estar correndo um risco de necessariamente, talvez, ter um conhecimento enorme das Escrituras, ter todo um planejamento, sem sair do papel, vivendo e respondendo de forma descontrolada. Um temperamento explosivo e doentio é um sinal que a gente precisa observar. A situação deles enfrentava provações financeiras e exploração dos pobres. Tiago marca muito isso no livro dele, na carta, na epístola. Parcialidade e favoritismo nas igrejas, na comunidade. Eles eram desprezados. Aqueles que tinham maior posse tinham lugar de proeminência, enquanto que os mais necessitados não tinham. E eles tinham que controlar a língua. Tinha que ter domínio, essa era a pastoral. A tentação de reagir com ira e palavras impensadas. Porque, na verdade, diante de toda a situação difícil de ser enfrentada, nós adoecemos emocionalmente. Certo? Passamos a desenvolver angústia, tristeza, depressão, raiva, ressentimentos e outras situações em nossos relacionamentos. Imagine eles, no contexto deles, diante de toda essa pressão. Às vezes, por coisas tão pequenininhas, nós explodimos. Ixi, quantas vezes? Já explodi. E às vezes fala assim: nossa, por quê? Desnecessariamente, com uma coisa tão pequena, não é verdade? Só que existe uma saída. A ciência traz uma saída para nós. O conselho da carta de Tiago, a pastoral, tem relação com uma coisa divina, que são as descobertas dentro da psicologia, dentro da neurociência, que traz uma série de respostas. E esse livro é um livro que há muito tempo atrás eu comprei, e eu li esse livro, e ele é como cabeceira de cama. De vez em quando consulto ele, porque me ajudou a mudar muitos hábitos. É muito interessante porque Charles Duhigg, ele traz uma série de caminhos muito práticos, condicional. Se você tiver decidido em transformar o seu mau hábito, vamos falar da língua afiada, transformar o seu mau hábito, a sua energia de falar mal e de explodir, em um hábito bom, você consegue. Consegue melhorar. Eu vou provar para você. O ciclo do hábito. O hábito atual, então, vamos ver na perspectiva negativa. E agora estamos falando no controle e no domínio da fala.
Então, o gatilho, frustração leva a palavras, muitas vezes é isso, não é? Esse é o gatilho para a gente, a justificativa, não. Fui frustrado, e é por isso que eu falei, é por isso que eu gritei, é por isso que agi assim. A rotina, que é esse hábito ruim, explodir de raiva e falar sem pensar. E quando você explode, vem uma recompensa. Qual é a recompensa? Alívio momentâneo, mas arrependimento depois. O importante é o alívio. Então, quando vocês falam, eu já explodi, foi verdade mesmo o que eu disse, né? Ai, que alívio, estou aliviado. E aí você já feriu todo mundo, já amaldiçoou todo mundo, e se feriu, mas há uma recompensa. Mas, olha a estratégia, mudança positiva. Se você estiver decidido ouvir que existe um caminho, que eu acredito que é divino, Deus é bom. Olha só, identificar o gatilho. Se você identificar o gatilho com precisão, o que nos faz perder o controle da língua. Depois, se você, dia após dia, errando e acertando, e passar a acertar o máximo possível, você vai trocar o seu mau hábito, ou talvez, não 100%, mas vai conseguir ter um nível de domínio interessante. Substituir a rotina, ou esse mau hábito, responder com paciência. Se você estiver decidido a fazer isso, você vai errar muitas vezes, mas se repetir, isso pode acontecer. Por último, criar uma nova recompensa em relação à sua paciência, o seu exercício, a sua disposição de mudança, etc. e tal. Isso é maravilhoso. Existe resposta para isso, mas o tom pastoral de Tiago vai além disso, porque está relacionado a Gálatas 2:20. O motivo, o propósito do aperfeiçoamento das nossas vidas, de conectar fé e obras, fé e as nossas atitudes, o que a gente acredita, o que a gente professa, e a maneira como a gente cuida do corpo, da vida, da língua, dos nossos pensamentos, da vida de forma integral, como resposta do conhecimento do Evangelho que nos libertou, queridos. O controlar a língua, o conselho e a advertência de Tiago tem relação com Cristo crucificado. E quantas vezes a gente se perde com orientações, como, por exemplo, do livro O Poder do Hábito, que nos ajuda muito a viver a vida cristã, como simplesmente lançarmos mão de uma ferramenta porque eu preciso melhorar. Como se o Evangelho trouxesse uma saída, uma tangente para a gente, sabe, ter uma vida mais feliz. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado. A orientação de Tiago está dizendo a um contexto de pessoas que creram no Evangelho e crucificaram o eu. Mesmo eu, com suas mãozinhas tentando desenterrar, sair do túmulo para atacar a nossa nova natureza, a crucificação tem a ver com um caminho onde Cristo, de fato, passa a viver dentro de nós. Então, portanto, o Evangelho não é um subterfúgio, mais uma saída para a sua vida, para que você tenha um controle. Existe um propósito, existe algo muito maior, que é o sangue de Cristo, que é o amor dele, a graça foi derramada, ele tomou as nossas dores, nossas fraquezas, nossa incapacidade de dominar os nossos pecados, nossa incapacidade de dominar a nossa própria fala. Ele tomou sobre si, sentiu toda essa fragilidade nossa para que pudéssemos sermos capacitados a termos domínio. Mas eu sei, existe algo que persegue cada um de vocês e persegue às vezes meus pensamentos. Não, eu não sou perfeito, é só Cristo que é perfeito. Eu fui criado assim, não é verdade? Meus pais são assim, fui criado numa cultura assim, então eu tenho esse jeitão mesmo, explosivo mesmo.
mas fui crucificado com Cristo. Essa é a fé da transformação da nossa língua. Porque não é a questão de você em si ter poder de dominar completamente a sua vida, mas porque Cristo passou por todas as coisas e mostrou um domínio de pastoreio do teu coração. E quando o Tiago fala assim, tem um controle da língua, em primeira instância, a profundidade está, você está disposto nesse caminho, deixar-se Cristo dominar você. Entende? É o domínio dele que nos faz e nos capacita o aperfeiçoamento. É por isso que Tiago fala com tanta propriedade. Esse é o primeiro conselho em meio a toda circunstância difícil ou circunstâncias difíceis que eles estavam passando. Ele não estava jogando um conselho aleatório para que eles pudessem, de fato, ter mais um sofrimento de lidar com o domínio da língua. Existe um propósito, e esse propósito tem relação com a vida de Cristo dentro de nós. O segundo princípio e aprendizado que a gente tem nessa jornada, nessa viagem, que o conhecimento do Evangelho, que a vida com Cristo deve nos levar a ir para uma prática, para um aperfeiçoamento em resposta à salvação. Em resposta àquilo que ouvimos e precisamos viver. Ser uma pessoa santa. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E aqui a corrupção do mundo tem a ver com todos os princípios e valores bons e ruins que a gente tem dentro da nossa cultura, que são contrárias à nossa formação, à formação do nosso caráter, à semelhança de Jesus. Tudo aquilo que vai contra a formação de um novo Wagner precisa ser rejeitado. Isso significa santidade. Todos os caminhos e atalhos, por mais bons que eles sejam, extraordinários em nossa cultura, bons e ruins, que estão contra a formação do meu caráter e semelhança de Jesus, que significa santidade, precisa ser abraçado. E aí, ele está dizendo de uma condicional, fazendo um paralelo com a verdadeira religião e com a falsa religião, com a verdadeira vida cristã, que foi tocada pelo amor, pela graça de Deus, e aqueles que ainda estão vivendo simplesmente num conhecimento, analisando o mapa, sonhando com uma jornada, sonhando com um ser diferente, mas sem uma vida santificada. E às vezes santidade, a palavra sede santos, né? Como são exigidos pela própria palavra, sede santos porque eu sou santo, ser santo como Deus, pós-queda é um aperfeiçoamento, é nos tornarmos separados para que o Espírito Santo nos capacite a vivermos a semelhança de Jesus. E Tiago está encorajando essa turma, mesmo diante de todas as provações, vocês não estão sozinhos, vocês estão vivendo na prática o conhecimento do Evangelho, que é poderoso, que transformou a vida de vocês precisam prestar atenção nisso. Continue sendo santo, mesmo diante das pressões. Esse é um chamado da graça de Deus, não simplesmente porque vocês precisam fazer parte de um grupo de pessoas que se encontram, para vocês terem mais alguma coisa para fazer interessante, mas uma consciência transformadora do Cristo crucificado. E nós também fomos crucificados com Ele. E Ele vive em nós. Ser uma pessoa santa. 3 aspectos práticos para você pensar. Santidade é separação com... Lê para mim essa parte, por favor. Santidade e não isolamento religioso. Porque Tiago, escrevendo a carta para essas pessoas, faz uma advertência para eles prestarem atenção
porque eles não podiam, diante das pressões, se esconder atrás simplesmente da religião, ou dos rituais, ou de uma aparência que eram e, na verdade, não estavam abraçando o poder e a capacitação do Espírito em ouvir o Evangelho. Precisavam colocar isso em prática, portanto, não era um isolamento, mas viver com um propósito, com um chamado. Santidade, podem ler vocês, santidade. E eu comecei esse segundo ponto, que na verdade é o último, para nos lembrar que ele enfatiza que a verdadeira religião tem a ver com o cuidado com os órfãos, com as viúvas, com os pobres, com o outro, com o próximo, com o resumo do mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não escondo atrás da religião, trazendo uma consciência simplesmente de que foram salvos e está tudo certo. Precisa existir um conhecimento que nos impulsiona a olhar para o outro, sair de nós mesmos, onde Deus conduz o nosso ser e não necessariamente o nosso eu. Santidade tem a ver com essa marca, onde somos separados pessoalmente, com propósito, nos envolvemos uns com os outros. Isso reflete, então, uma verdadeira santidade. E não é aquela listinha de coisas boas que a gente tenta apresentar. Não, eu sou uma pessoa boa. Eu vou aos cultos, eu participo, eu faço alguma coisa legal. Não sou como o outro. Não tem a ver com essa lista, mas com um caminho onde você foi separado, santificado. E você que não tomou uma decisão por Jesus, nesta manhã, Deus está chamando você a tomar a decisão de se tornar separado para Ele. Está chamando você em relação à sua profissão, o seu papel como esposo, como pai, a sua vida em sociedade, em todos os aspectos da sua vida. Se você não entregou seu coração a Jesus, está presente nesse público aqui agora, juntamente conosco em adoração, Jesus está chamando você o quanto antes de santificar a sua vida. Terceira coisa, leia para mim, santidade. Fomos crucificados com Cristo. Cristo vive em nós, portanto, a santidade é um processo interior, onde a nossa performance vai refletir não as nossas obras, mas a obra de Cristo dentro de nós, dentro de você. E aí, sermos salvos pela graça, assim como esses judeus foram salvos, eles precisam entender que precisavam fazer um planejamento, ter um roteiro de vida, conhecer as Escrituras, estabelecer metas, propósitos de acordo com a vontade de Deus. Não é simplesmente deixar a vida levar. Assim como nós temos a necessidade vital de chegarmos a determinado ponto ou metas a alcançar sem nós planejarmos e conhecermos, como chegaremos na vida cristã é a mesma coisa. O crescimento espiritual, o aperfeiçoamento e essa questão da santidade, do crescimento, somos separados para crescer, para nos aperfeiçoarmos. E aí eu queria dizer para você que você é responsável por isso. Soberania de Deus nos salvando e responsabilidade humana em nos aperfeiçoar. O conselho de Tiago é muito prático, você é responsável. Eu sou responsável por isso. Ou eu escolho ficar estagnado, achar que a santidade é um bicho-papão, uma coisa terrível, ou acreditar que a santidade é algo que nos traz paz no caminho, é algo que nos encoraja, é algo que nos motiva, é algo que nos alegra, é algo que estar em Cristo vale a pena viver totalmente para Ele. Tim Keller tem essa frase interessante. Ser santo é pertencer a Deus e viver como propriedade dele. Não, pastor, mas eu vou aos domingos. Eu dou o dízimo e dou a oferta. Ei, santidade tem a ver assim, tudo. Não parte do seu coração, da sua vida, do seu dinheiro,
dos seus dons, da sua vida como um todo, é algo que nos perturba, mas é propriedade de Deus. Santidade tem a ver com essa consciência profunda de que nada que temos, que somos, o que foi dado, é nosso, para os nossos planos. É dele. E se ele é um Deus de amor incondicional, e se ele enviou seu próprio filho para nos resgatar e nos levar de volta como propriedade dele, com esse amor, a pergunta é: a gente precisa ter medo da santidade? Se ele nos criou para isso, se ele planejou isso, e se Deus é imutável, ele não erra, ele sempre acertou e sempre vai acertar. Ele sabe muito bem a maneira como fomos criados, como a gente funciona, e a melhor forma, ou o caminho mais exato de uma vida com sucesso, se a gente pode chamar na perspectiva espiritual, tá bom? É o caminho da santidade. Só que o caminho da santidade é algo que nos prende, nos tira de uma prisão dos nossos pecados, nos liberta para vivermos presos por diversas ferramentas e coisas que nos mantêm no caminho. Parece uma coisa, é um paradoxo, né? Nos tira de uma prisão dos nossos pecados, nos transporta para a luz, para nós vivermos presos, cativos do seu amor, num caminho que a gente tem que se aperfeiçoar, a gente tem que se dispor, a gente tem que ficar atento, a gente tem que ser diligente, não para mostrar nossa performance que somos capazes, mas colocar o coração nessa jornada. Deus espera isso de nós. A questão é se estamos dispostos à santidade, estamos separados de fato, não é se você tem condição. O problema e o choque, e às vezes o medo nosso em relação a isso, é que a gente fica pensando assim, não vou conseguir. E não vai mesmo. Sozinho não vai. É Cristo vivendo em nós que faz valer a pena essa jornada e esse conselho. Fé e obras precisam se misturar, porque senão a tua religião e tudo que você faz no domingo, durante a semana, o que você fala sobre Deus, o conhecimento que você tem sobre as Escrituras, é vão. É isso que o Tiago está dizendo. Saia da futilidade e somente pensar que você está no caminho. Comece a viver uma dependência, porque você é propriedade de Deus, criados à imagem e semelhança do Senhor. Segundo Coríntios 7:1, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Aí vai pegar em várias coisas, né, gente, né? Porque às vezes a gente usa o nosso corpo, justificativa da nossa felicidade, como a gente deseja, do nosso jeito mesmo. Acumula uma série de pensamentos que não estão alinhados com a vontade de Deus, e não cuidamos do espírito, não cuidamos do corpo. E aí quando é corpo, gente, está falando de alimentação, de cuidado, de exercício, está falando de tudo, porque imagine você, Deus dá a oportunidade para você chegar a 100 anos. Vamos supor, ok? Quem quer chegar a 100 anos aí? Para chegar a 100 anos, mas tem que chegar bem. Vamos supor que, soberanamente, Deus escolhe você para viver, vamos esticar um pouquinho, 110 anos. Cara, você é o escolhido. Você vai chegar lá. A pergunta é o seguinte: você crendo nisso, você trabalha a sua santificação para chegar com o seu corpo, com a sua mente, o mais saudável possível? Mas é muito difícil. A questão é o seguinte: você está disposto a separar o seu corpo, a sua vida, para viver os dias da tua vida e poder ser sombra e abrigo para outras pessoas? Tem coisa melhor quando você conversa com alguém experiente, idade, já está ainda com uma mente boa, e ela te dá conselhos, ela é útil. Isso é extraordinário. Corpo e espírito, aperfeiçoamento e santidade no temor. Aí ele usa essa palavra aperfeiçoamento, percebam.
puxa a responsabilidade para nós. Vida devocional, conhecimento das Escrituras, vida de oração, pensar nos motivos de oração com estratégia. Você tem uma agenda de oração? Você anota as questões que Deus fala ao teu coração para que você, dentro desse processo de santificação, você se aperfeiçoe na comunicação com Deus, na intercessão, vivendo a santidade, separado para Ele. Tiago está dizendo, em meio às pressões de vocês, Cristo precisa brilhar, mesmo nas tentações e aflições. Isso é possível. Vocês precisam viver. Vocês estão explodindo. Vocês estão falando coisas que não deveriam falar. Estão sendo tentados a abandonar o caminho da prática, do conhecimento, da graça de Deus. Aperfeiçoamento. Não uma resposta para você entrar no reino dos céus, mas é uma resposta de santidade. E aí eu trouxe o exemplo desse cara, o Henrique. Aí passei um WhatsApp para ele, mandei umas perguntas, como ele faz o aperfeiçoamento dele. Vou abrir licença aqui, só para eu abrir o WhatsApp do Henrique. Eu acho que é o Taquaral. Foto linda, né, gente? Esse cara tem se tornado, assim, uma referência para mim, assim, de conversa, de trocas de ideia, e ele tem passado algumas questões. Eu falei, nada melhor do que a gente conversar um pouco dessa aplicabilidade dos corredores que tem aqui, dos atletas que gostam dessa performance. O quanto é necessário o aperfeiçoamento, porque eles abraçam isso, e esse personagem que eu estou colocando, ele é próximo de nós, porque faz parte dessa igreja. Tem seus defeitos, tem seus aspectos positivos na vida, no treinamento também, pontos altos, pontos baixos, mas a gente pode aprender e fazer um paralelo perfeito em relação a esse chamado de termos domínio da nossa língua, porque fomos crucificados em Cristo, e dessa vida de sermos separados para Cristo e respirarmos e vivermos esse aperfeiçoamento para alcançarmos as metas que Deus quer para você e para mim, antes de partirmos dessa vida. Eu fiz algumas perguntas, não vou ler todas as respostas, mas somente algumas perguntas básicas, para a gente aprender um pouquinho sobre a disciplina de um atleta, e no caso aí o Henrique. Aí eu perguntei para ele qual modalidade de corrida você escolheu, curta, média, longa distância. Aí ele falou que começou a correr outras distâncias. Meu objetivo era correr 5 quilômetros, porém, com o passar do tempo, decidi mudar para distâncias maiores. Começou pequeno e agora distâncias maiores. O objetivo dele é correr uma maratona de mais de 42 quilômetros, se eu não me engano. Segunda pergunta, o que motiva a continuar mesmo nos dias difíceis? Eu fiz essa pergunta para ele. Com o tempo você vai aprendendo que os obstáculos se tornam grandes lições, e isso acaba te ajudando no processo. Nada como um dia após o outro. Santidade. Quando a gente crê que foi separado, entende? Nós somos propriedade de Deus, a gente acredita nisso, porque se a gente não acredita, nós somos propriedade de nós mesmos. Então a gente entra na corrida, e a gente compra o melhor tênis, a melhor roupa, e se prepara, e treina, acorda de madrugada, porque acreditamos. Você sempre foi disciplinado em algo que precisou desenvolver com o tempo? Sim. Eu me considero disciplinado. Eu gosto de ter metas claras, faço o que posso para alcançá-las, porém, no início, eu não tinha noção e colocava metas muito difíceis. Muito difíceis. E às vezes a gente pensa no caminho da jornada que em nossa bagagem cristã de conhecimento, nós precisamos de ferramentas extraordinárias para chegar lá. Como você define seus objetivos, curto, médio e longo prazo? Sempre após concluir um objetivo, eu penso no próximo. Sempre relacionado à distância a ser percorrida ou ao tempo em que quero concluir alguma prova. O que te ajuda a manter o foco e alcançar esses alvos? Olhar sempre para o objetivo final, a linha de chegada, me mantém motivado. Concluir o objetivo sempre é recompensador. Porém, durante a preparação,
é que mora a riqueza do processo, que é difícil, que é árduo. Penso muitas vezes em jogar a toalha, em desistir, mas vale a pena o treino, vale a pena o esforço, vale a pena a dor, vale a pena viver de verdade, sair do conhecimento do mapa e entrar na jornada com Cristo, vale a pena o caminho estreito. Queridos, não tem fé, não tem maturação, não existe usufruir das benécias, da graça, da presença do Espírito, se não houver participação dos sofrimentos de Cristo. Não tem esse tipo de pregação onde tudo vai ficar bem na sua vida. Isso é uma grande engodo de Satanás. Jesus advertiu que o caminho largo, fácil, de um sucesso, onde não há sofrimento. E sofrimento, quando digo, queridos, é uma gama e uma rede de aspectos que envolvem a nossa vida. Cada um tem o seu grau de sofrimento. Por exemplo, visite o conhecimento da localização da África subsaariana. Vai ver a história das famílias, o sofrimento dos pais, de filhos, crianças que são sequestradas e nunca mais os pais veem os filhos. Olha o grau de sofrimento dessa gente. Cada um passa por adversidades complexas, difíceis, graus maiores e outros menores de sofrimento, mas o caminho com Cristo requer treino, aperfeiçoamento, o chamado da graça. Requer você ver a sua agenda, observar os seus dons e talentos que Deus te deu, fazer um conhecimento da igreja, dos ministérios, em que área você pode, colocar em prática, parar de ser espectador no domingo e pensar em alguma área, largar aquela língua maldita, dizer assim, a igreja não tem o ministério A, não tem o ministério B, está faltando isso, está faltando aquilo. Se dispõe então a fazer, a servir e a viver a santidade. Ia ler mais, porque tem um texto enorme aqui, mas não vou fazer isso. Que legal isso, né, gente? Sabe abraçar a fé, o conhecimento e viver de verdade. Não vai ser fácil, mas existe um preço a ser pago. O preço em resposta ao preço maior que foi pago por Jesus. Chamada à prática. Aí nada melhor do que uma caixa de ferramentas. Às vezes, você vai ter só o arame na jornada. E é a ferramenta que Deus te dá. Porque ferramenta pode ser o ministério na igreja, porque você servindo, você vai sair de si mesmo, do seu mimimi, e vai começar a servir e ser curado. Porque a fé é uma fé comunitária, onde passamos por um processo terapêutico e espiritual, onde Deus nos dá ferramentas. Ferramenta para os filhos, cultinho infantil, ministério infantil, lições, professores que ministram, são ferramentas que nós precisamos usar. E é interessante assim que na jornada, dentro desse trajeto da expedição, né, a gente muitas vezes mesmo, aconteceu muitas vezes, da gente ter que usar a ferramenta e consertar alguma coisa. Mas aconteceu inúmeras experiências onde a gente saía correndo, parava a Kombi e ia socorrer os outros com nossa ferramenta. E a gente levava ferramenta da Kombi, alicate, arame, fita, cordãozinho, elástico. E a gente chega numa picape, 400 cavalos, parada. Aí onde vocês estão? Nós estamos naquela Kombi. A nossa ferramenta. Essa ferramenta. E o cara só olhando. Os caras vão estragar a minha picape. O que você está esperando? Cara, às vezes no teu trabalho, você trabalha 10 anos lá num departamento, gente sofrendo, gente... E você sem percepção, sem sensibilidade em relação às obras de Cristo que Deus está fazendo no trabalho. Aí você fala assim, não, eu não tenho ferramentas como um pastor, o pastor sabe falar. Aí eu não...
Sabe, eu preciso fazer um curso de teologia. É isso. Eu preciso me aprofundar para servir. Meu querido, alicate. E essas ferramentas improváveis são elas que Deus te deu. Na sua casa. Na sua casa você precisa sair do mapa. E ir para a realidade. Eu queria tanto a mudança dos meus filhos. Eu queria tanto a mudança da minha esposa e meu esposo. Eu queria tanto a mudança do meu vizinho chato. Eu queria tanto ser como fulano, sabe? Olha como ele é maduro na fé. Aí Jesus olha bem assim, te dei todas as ferramentas, você não está usando. Está passando a sua vida e você não está usando. Você não está se deixando ser consertado pelo alicate, pelo arame, por ferramentas improváveis na igreja, na comunidade. Você não está se envolvendo num processo e você quer mudança dos filhos, da casa. Esquece o outro. É você, querido. Às vezes eu falo com a minha esposa assim, se eu estiver falando de forma rude, cara, me ajuda, por favor. Que a gente nem percebe que está no automático, é um mau hábito de coisas, comportamento, ações, que a gente vai levando a vida e a gente fala assim, é assim mesmo, não é assim, fomos crucificados em Cristo, o nome de Cristo precisa ser glorificado, e Ele aparece não com a nossa religião, mas com a vida poderosa da salvação, da redenção, do sangue que foi derramado, valeu a pena pela minha vida, pela sua vida, pela vida da igreja, para que outros sejam agraciados, amados, alcançados, e a missão seja uma missão participativa, onde participamos da missão de Cristo, transformados, a maneira de nós falarmos, vivermos. É assim que Cristo aparece, queridos. Não com a nossa perfeição, se eu e você estamos dispostos a usar as ferramentas improváveis. Vida pessoal, em Cristo, o domínio próprio é uma realidade transformadora. Gálatas 5, o fruto do Espírito. Uma das características é domínio próprio. O domínio não é teu. É a característica do fruto do Espírito habitando em você. Amém? Vida conjugal. Eita! Ame com atitudes, não só com palavras. Às vezes nós entramos num automático de alguns maus hábitos no relacionamento e a gente vai deixando. Opa! Pais e filhos. Viva a fé sendo um exemplo de fé prática para os filhos. Você, pai e mãe, é você que precisa ser apaixonado por Deus, pela igreja. Os filhos precisam ver isso em vocês, que vocês amam de fato a Deus e estão dispostos a declarar uma fé que são propriedade do Senhor. Eles precisam ver o comportamento de vocês, a vida de vocês. E assim os filhos vão acompanhar. Pastor, mas existe pessoas, filhos que acompanharam. Queridos, essa não é a regra. O testemunho dos pais, de forma viva, vão ajudar os filhos a amarem a Deus. Viva em sociedade e trabalho, desenvolva domínio no falar. Não vou pedir para você levantar a mão. Já perdeu a estribeira no trabalho? Usou palavras ríspidas? Eu já. Da mesma boca procedem bênção. Vamos ler esse texto, gente? Da mesma bênção e maldição. Meus irmãos, não pode. Percebam, Tiago de novo alfinetando a gente. A verdadeira religião, ela tem que demonstrar, não essa realidade. Acaso pode sair água doce e água amarga ao mesmo tempo? Não pode.
E qual que é a fonte de água viva em nós? Cristo. É essa que precisa sobressair em relação a toda a nossa incapacidade de graça e amor. Vida na igreja, atuando no corpo de Cristo, envolva-se no serviço, ajude os necessitados, discipule outras pessoas, e você vai ser curado. De todas as mazelas, todas as partes que ferem o teu eu, o serviço cristão, a vida prática, tanto na comunidade quanto fora, ela nos cura de verdade, por causa do perdão e da obra do Espírito em nós, quando a gente faz a vontade dele e se coloca à disposição. Amém? Vamos orar. Jesus, obrigado por esse tempo, pedimos a bênção do Senhor, que o teu Espírito nos motive, nos encoraje a vivermos fé e obras nessa jornada, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém.